As bases do renascentismo. Olá pessoal, aqui é o professor Rosivaldo de História 7º ano e trago para vocês hoje o assunto que é as bases do renascentismo, do tema Europa renascentista. E para falar das bases renascentistas na Europa, se faz necessário voltarmos um pouco atrás no capítulo anterior, quando falamos das universidades e das escolas escolástica e humanismo, sendo que o humanismo foi o cerne da base renascentista na Europa. Por quê? Porque os humanistas trouxeram para as universidades obras clássicas de gregos e romanos, filósofos gregos e romanos. Por isso o nome renascentista, ou seja, um novo nascimento de obras que estavam sendo deixadas para trás. E nós temos como precursores Dante Alighieri na literatura com a poesia, Divina Comédia. Na escultura nós temos Nicola Pisano com a obra Púlpito de Bastério, e na pintura nós temos Giotto di Bondone, que foi um pintor que fez pinturas com profundidade e de maneira que parecesse se movimentar, algo não visto durante a Idade Média e inovador também naquele período. E algumas cidades se destacaram, inclusive na região da Itália, que foram as cidades de Florence, as cidades de Roma e a cidade de Veneza. Essas três cidades se destacaram no renascentismo europeu ali, e é ali onde também tudo começa a florescer no Renascimento. Na República de Florence, nós temos uma cidade que foi bastante destacada naquela época de crescimento renascentista por suas qualidades em todos os setores artísticos, seja na pintura, na escultura, na arquitetura e na literatura. Sempre teve nessa cidade pessoas que se destacaram no movimento renascentista. Por exemplo, na arquitetura nós temos Filippo Brunelleschi, que usou a técnica de representar objetos tridimensionais em superfícies planas. Na escultura nós temos o Doni di Niccolò, o Donatello, considerado o mais importante escultor daquele período. Na pintura nós temos dois nomes, o Mosaccio e o Sandro Botticelli. O Mosaccio, ele foi um pintor da imitação real, e o Sandro Botticelli, ele fez obras com sensibilidade e beleza. E já na literatura nós temos o Maquiavel, que criou a obra O Príncipe de Maquiavel. Foi um importante centro comercial ali na Itália, e por conta de ser próximo do Oriente, várias culturas estavam ali indo para aquela cidade, e com isso foi mais fácil se difundir o conhecimento, o movimento renascentista naquele período. E como destaque, em Veneza nós temos na pintura o uso de efeito de luz e sombra para criar um efeito dramático e
ilusão de forma tridimensional. Um dos principais patrocinadores e também artistas desse período foi a família Bellini, que teve desde o seu patriarca Jacopo até seus filhos e cunhados trabalhando na arte da pintura em Veneza. Já na arquitetura destacou-se Andrea Palladio, que fez igrejas e também palácios para pessoas de elites. Os palácios eram feitos para as pessoas de elite. Em Roma, os principais apoiadores do movimento renascentista foram os papas, em especial o Papa Júlio II, de 1503 a 1513, e o Papa Leão X, de 1513 a 1521, sendo que Leão X é da família de Médici, que patrocinou o renascentismo lá em Florence. Médici se muda para Roma, se torna papa e lá em Roma apoia os artistas renascentistas. Naquele período em Roma, de fim da Idade Média, estavam tendo trabalhos arqueológicos e foram descobertas cidades antigas de Roma. E com isso os homens começaram a ter ideias sobre os seus trabalhos. E se destaca aí o trabalho da arquitetura. Na arquitetura destacou-se o Donato Bramante, que foi o que projetou a Basílica de São Pedro, e o Palácio de Caprini. Também um dos grandes artistas daquela época em Roma foi Michelangelo Buonarroti. Ele foi arquiteto, escritor, escultor e pintor, ou seja, ele trabalhou em todas as áreas da arte renascentista. Sendo assim, pessoal, nós podemos dizer de maneira geral, através disso, que o movimento renascentista se caracterizou pelo seu uso didático, por temas centrado na religião, política, cotidiano, pela representação tridimensional de figuras, o contraste entre as cores, gravuras em metal e madeira e a aplicação da regra de proporcionalidade nas produções artísticas. Essa é a aula de hoje e eu quero, alunos, que vocês façam a atividade que está na página 53, bem onde tem sistematizar. Tem 4 questões lá, as 4 primeiras questões vocês respondam para mim e me entreguem por e-mail. Valeu? Muito obrigado.